Bom, estamos ao vivo aqui, a primeira edição do Telefonemas ao vivo. Alô, alô. Eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas. Se você está ouvindo aqui a nossa versão podcast, saiba que agora a gente está lá no YouTube gravando os nossos papos. E se caso você está no YouTube, saiba que a gente tem um podcast lá com mais de 100 entrevistas, papos muito bons. E hoje aqui mais um papo muito especial com o Cristiano Rodrigues. Cristiano, aqui eu costumo que... Poderia te apresentar aqui, cientista político, doutor em sociologia. Vai você aí, toca aí a sua apresentação, como você gosta de se apresentar? Você gosta de falar essas coisas mais profissionais ou você gosta de ser mais filosófico na sua introdução? Eu tendo a ser bem sucinto, né? Eu não gosto muito da apresentação mais profissional, quer dizer, faço porque faz parte do que eu sou, né? Mas eu prefiro, enfim, uma coisa mais simples, assim. Cristiano Rodrigues, eu sou professor atualmente no Departamento de Ciência Política da UFMG, mas é isso. Entendi. Cristiano, uma coisa que me provocou a te chamar aqui foi um papo que eu estava tendo com a Lia Weiner, e a Lia falou assim, você precisa encontrar pessoas que falem sobre... A gente estava discutindo BBB, essa questão que está aí no BBB rolando, e a questão do ativista muito individual, esse individualismo que parece uma contradição, né? E você estava escrevendo sobre esse assunto, isso também te incomodou, assim, como que você... Porque eu sei que você não vê o BBB, mas você acaba vendo pelo Twitter e acabou escrevendo bastante sobre. Como que esse assunto está te afetando, assim? Porque como que interfere até no seu próprio ativismo e no seu trabalho de cientista, assim? Exatamente. Talvez eu vou agora então aproveitar a deixa dessa questão para fazer um retorno no que eu faço, né? Eu Sim. sou professor do Departamento de Ciência Política e acho que desde a graduação, não, desde o mestrado, com certeza. Na graduação eu já fazia pesquisas de iniciação científica que envolviam o debate racial, mas sobre uma ótica diferente. A partir do mestrado eu tenho trabalhado em diferentes frentes estudando ativismos, formatos diferentes de ativismo. Assim, eu privilegiei até o doutorado, o que eu chamo de ativismo institucional, né, que é a interação entre movimentos sociais organizados e ONGs e a sua interferência nos aparatos estatais, no sentido de buscar o que eu chamo de formalização da igualdade. Né, medidas de formalização da igualdade, e aí muito na interseção entre raça e gênero. Isso foi muito do que eu estudei até então. Mas teve um pequeno período que foi... Logo que eu vim para a UFMG, eu tinha uma pesquisa sobre feminismo negro, né, as novas vertentes do feminismo negro, e entre essas vertentes tinha uma vertente muito importante, que é a entrada do ativismo, e não só do ativismo de mulheres negras, mas do ativismo negro muito nas redes, e que ele tem algumas características muito distintivas do que eu estudava antes. Né? Uma dessas primeiras características, eu diria que se o que eu estudei anteriormente tinha essa pegada de olhar para o Estado e entrar dentro do Estado para então conseguir mudanças sociais, esse ativismo mais jovem e na via da internet, ele tende a ser mais personalista, ele tende a ser... se não anti-Estado, pelo menos não busca o Estado como um interlocutor. E ele é uma vertente muito pouco institucional, por assim dizer. E também ele é fragmentado no sentido de que eu tendo a ver o ativismo ou a militância como ocorrendo dentro de organizações. Né? Eu raramente entendo, por exemplo, que você possa executar uma atividade ativista, de militância, fora de organizações voltadas para isso sozinho. Você pode ser posicionado, né? Você pode ter uma opinião posicionada sobre um determinado assunto. Então, se eu escrevo sobre sexualidade, por exemplo, no Twitter, isso não me torna um militante, não me torna um ativista, se eu não estou levando aquela conversa num sentido coletivo da ação. Se eu não estou trabalhando em torno de uma agenda coletiva sobre aquilo. Então, eu tendo a fazer esse tipo de diferenciação. Quando chegou... e eu já observava, né, quando eu fiz trabalhando com essa pesquisa sobre as novas vertentes do feminismo negro, eu já comecei a observar aquilo que num texto, acho que foi um texto que eu publiquei semana passada, ou semana retrasada no jornal, que eu chamei de egoativismo, que é uma tendência, de novo, e que eu não tendo apontá-la como sendo uma coisa que os próprios ativistas fazem deliberadamente, mas eu entendo como sendo um sistema que funciona dessa forma. Né? Nós vivemos num mundo em que se tornou praxe que nós sejamos o que eu chamo de empreendedores de nós mesmos.
Todo mundo virou uma empresa, né? Isso, essa prática de que todo mundo é uma espécie de PJ, um MEI de si próprio. O que nós fazemos nas redes sociais? A gente vai lá, tira fotos, mostra um pouco da nossa vida pessoal, porque a gente, ao dar abrir um pouco da nossa vida pessoal, a gente traz as pessoas para que elas, sei lá, se interessem por uma outra coisa para além do que a gente é. Se você tem um corpo sarado, a sua moeda de troca é o corpo sarado. Se você tem uma história triste de superação, sua moeda de troca é a história triste de superação. Se você é uma pessoa que ocupa uma posição social que dizem que é relevante, você, sei lá, cientista, jornalista, uma figura pública importante, você usa isso como moda de troca. Está todo mundo fazendo isso, né? Nenhum de nós está isento de fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que, dito isso, então o ativismo ele acabou entrando, né? Uma forma de ativismo. Essa não é a forma de ativismo, é uma das. Né? Uma dessas formas de ativismo acabou se enveredando muito por esse espaço. Eu acho que tem dois tipos de gente que faz isso. Tem aquele tipo de gente que acredita que, de fato, ao se propalar enquanto representante político, vai trazer mudanças, e aquelas pessoas que fazem isso para ter ganhos pessoais. Eu estou chamando essa gente, né, que faz isso para ter ganhos pessoais, de ego-ativista. Isso não quer dizer que seja um fenômeno novo, eu só acho que ele é potencializado nesse movimento das redes sociais. Redes, né? Porque, e sobretudo porque existe um fenômeno da rede, né? O modo como os algoritmos funcionam, que eles valorizam a treta, valorizam o engajamento. Então, o engajamento positivo ou negativo, ele é engajamento. Né? Meio que aquela máxima anterior de que não existia publicidade negativa, ela se repete também nas redes sociais. Então, a treta, ela gera um engajamento muito grande. Ela pode aumentar o número de pessoas que seguem aquelas pessoas. Então, você observa, se você está no Twitter, várias pessoas que elas só se apresentam ali como treteiras. Aparece um assunto, ela solta uma treta, e aí ela ganha menções, ela às vezes discute com uma arroba que é mais relevante do que ela, mais influente do que ela, só para então trazer a atenção de volta para si. É um fenômeno, né, de como isso funciona. E é óbvio que isso vai ter efeitos num formato de ativismo. Então, dito isso, aí quando chegou no Big Brother, talvez a gente não pode ser ingênuo de achar que aquelas pessoas que estão lá, o tal grupo que defende, que se arvora como representante da moral, que eles representem, sei lá, as pessoas negras desse país, que eles representem o ativismo político dos negros desse país. Mas, enfim, é uma decisão deliberada daquele programa ter escolhido aqueles indivíduos. E, óbvio, pensando um pouco na treta que isso ia causar. Tem várias perguntas que você poderia fazer. Por que só na 21ª edição eles têm, acho que são 7... acho que sim. 7 participantes que são negros, né? 7 participantes muito interessantes entre si, assim, mostrando que poderia ser muito interessante pelo fato de mostrar muita diversidade entre as pessoas negras. Junto com um fenômeno que é esse que acontece nas redes, que é uma busca pelo essencialismo dos próprios ativistas, essas coisas do tipo representatividade importa, o debate dos pretos no topo, ou seja, que são vários debates que, na realidade, incorporam a perspectiva neoliberal da vida como forma de ativismo. Então, ao invés de tentar transpor ou revolucionar as superá-las, né? Que criam sistemas de opressão, se acredita que você pode entrar nessas estruturas e ocupar espaços nela, e que basta ocupar esses espaços e você estaria trazendo mudanças. O que eu acho que é uma visão, se não ingênua, ela é uma visão limitada do ativismo. E aí ela gera essas desconexões. Porque é óbvio que nem todas as pessoas negras serão representantes do interesse que eu tenho sobre a minha negritude ou sobre as questões raciais que me dizem respeito. Mas isso também não invalida a percepção dessa pessoa sobre o seu lugar. Mas num movimento como esse das redes, em que a gente trabalha muito com conflitos e muito com categorias maniqueístas, do tipo bom e ruim, mal, certo e bom, cancelado, descancelado, ou seja, a gente passou a usar categorias muito simplistas para lidar com a realidade. A realidade ela tem muito mais nuances, né? Ela é muito mais contraditória do que a história que nós contamos sobre a realidade. Sim. Então, ao ver essas pessoas nesse programa de televisão, ele gera uma coisa que ao mesmo tempo, ele é um espelho invertido das pessoas,
né? Elas olham para aquilo, elas gostariam que aquelas pessoas representassem uma moralidade plena, que elas fossem perfeitas, que elas fossem os ativistas certinhos, limpinhos, e representassem uma imagem perfeita delas. E aí, ao não representar essa imagem, ou seja, ao representar uma imagem que é muito parecida de qualquer outra pessoa, eu presumo, assim, né? Pessoas submetidas a situações extremas podem revelar falhas de caráter ou dificuldades de interação com os outros que são da natureza da vida, assim, não vejo isso um grande problema. Mas, por ser parte de um grupo minoritário, tem uma coisa de que a gente interpreta o um pelo todo. Então, a diferença de, por exemplo, se fossem homens brancos fazendo aquilo não seria uma interpretação que recairia sobre os brancos, mas todos os homens brancos, os homens individualmente. Para os grupos minoritários, as nossas idiosincrasias, elas são interpretadas como sinônimo do funcionamento do grupo. Então, esse espelho invertido, ele é muito problemático para as pessoas, porque elas querem que aqueles indivíduos se apresentem como perfeitos, infalíveis, porque é como ela gostaria de ser, sabendo que não é. Mas aí, ao ver que as pessoas também não são, ela fica com medo da imagem que vai ser refletida de volta sobre ela. E aí ela aumenta o escrutínio sobre essa pessoa. Sim. É um jogo muito cruel nesse sentido. Sim. E a gente vê um pouco dessa crueldade na manifestação, né? Acho que, por exemplo, o Big Brother sempre foi um jogo problemático de exploração da saúde mental dos participantes, mas nesse caso, assim, já teve outros casos de participantes que causaram muita antipatia, né? Mas nesse caso que eram participantes negros, parece que os racistas pularam em cima, né? Porque aí virou aquele ódio, expande, né? Porque nós entramos num dilema de novo que de fato, me parece que alguns formatos de ativismo na rede se tornaram mais conflitivos, mais contenciosos do que a gente imaginava que eles deveriam ser. Né? E aí você tem mais ou menos dois modelos de crítica a esse padrão mais conflitivo das interações nas redes sociais. Você tem gente como eu, por exemplo, que acha que o conflito faz parte da interação e que ele é uma passagem. Ele é, assim, mais ou menos pessoas que nunca tiveram direito de falar, quando elas falam pela primeira vez, elas gritam. Sim. Então, o desejo de ocupar os espaços, ele tem uma certa urgência e ele vem com muita raiva. Depois essa raiva vai ser diluída, né? As interações vão ser diluídas e ela vai voltar ou vai passar por um período de assimilação e de cooperação com outros indivíduos, outros coletivos. Assim, pode durar um tempo, mas isso vai acontecer. E há outros que acreditam que não, que isso é uma estratégia de autoritarismo, de cerceamento do diálogo, de impedimento de que aqueles que sempre falaram falassem. Então, existem esses dois movimentos, e aí, sobretudo esses que estão no segundo polo, ou seja, que estão entendendo tudo como uma estratégia de cancelamento, eles estão felizes com esse tipo de atuação nesse programa, porque é como se fosse uma profecia autorrealizadora. Então eles estão dizendo, olha, essas pessoas estão nos cancelando, estão nos impedindo de ser quem nós sempre fomos, veja como elas atuam quando elas têm o poder nas mãos. E aí descolam e fazem, ou melhor, colam a ação no sujeito, que eu também acho problemático, né? Quando a gente vai pensar a sua defesa, por exemplo, se você é antirracista, é óbvio que vai haver pessoas negras com as quais você não vai interagir, ou que vão fazer maus usos do ativismo, mas isso não pode ser o critério para que você para que você desconsidere o seu apoio a determinada causa. Então, muitas pessoas estão apoiando a causa com... como é que eu posso dizer? Elas apoiam a causa, mas elas têm meio que uma série de pré-requisitos para fazer isso. E esses pré-requisitos parecem ser muito exigentes. Então, qualquer falha do outro lado vai fazer com que elas não queiram mais defender aquela causa. Então, eu acho que essas são as questões que nós temos vivido aqui. E, nesse sentido, eu entendo, né? Tem gente falando, o Big Brother vai ser muito ruim, porque, sei lá, lumenar virou um verbo agora, e aí as pessoas vão tentar silenciar, ou todas as vezes que alguém apresentar uma pauta que é justa, ela vai acabar minimamente crítica, né? Numa brincadeira. Pode acontecer, eu acho que vai de fato acontecer, mas também tem um efeito pedagógico, que é esse entendimento de que o excesso de conflito não é necessariamente o melhor caminho para o resultado coletivo que a gente espera.
por Sim, diversas razões, né? Eu acho que a principal razão é que, para você ter um processo coletivo que seja positivo, né, que os resultados sejam bons para as pessoas negras de um modo geral, você precisa criar pontos de contato com outras realidades. Né? E as estruturas de poder ainda não estão nas mãos das pessoas negras, por exemplo, elas estão em outras mãos. Você vai precisar desse tipo de sensibilidade dos dois lados para garantir avanços. Então, o sim, excesso de conflito ele pode impedir os avanços, embora ele tenha o seu aspecto justo e justificável. sim. E uma coisa um ponto que você tocou que eu acho muito importante é essa palavra cancelamento, né? Ela em algum momento foi uma arma para não atacar, a palavra não é atacar, mas marcar algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa tem uma fala racista, ela é cancelada. E isso, e aí, como você usa, né, as pessoas que têm direito de fala, né, nos jornais, na expressão, direito não, mais espaço, né, e que se alegaram muito atingidas, né, não, mas cancelamento é ruim, vocês estão, pessoas que nunca tiveram espaço cerceado, né, o próprio Thiago Leifert é um pouco o exemplo disso, ele se julga cancelado, mas ele apresenta um dos programas mais populares do Brasil, onde ele pode, inclusive, emitir opinião ali no ar, todo mundo vai ficar sabendo, o Brasil inteiro vai ficar sabendo, ele não é cancelado, e ele se entende cancelado porque uma vez ele escreveu uma coisa que inclusive foi uma grande besteira sobre um posicionamento político de um jogador de futebol norte-americano, e as pessoas só criticaram ele, elas não cancelaram. Então, por conta desse uso da palavra cancelamento, ela tá agora no sentido invertido. Pessoas que não foram canceladas se entendem canceladas e querem cancelar de volta, parece, né? Esse movimento é preocupante, né, Cristiano? Exatamente. E engraçado é que eu também escrevi em algum momento um textinho sobre cultura do cancelamento, que é outro termo que eu acho que não faz o menor Que foi onde sentido. eu te conheci, E aí a história do cancelamento é muito interessante, porque ela revela como é que os usos na internet, né, ganhou novos sentidos, né? a recepção de um determinado termo acontece de um jeito e aquilo explode, né? Ele vai ele toma proporções inimagináveis. Então o cancelamento, assim, ele surge, acho que agora eu não me recordo mais ou menos o ano, mas lá por volta de 2014, 2015, no Black Twitter dos Estados Unidos. E que era uma coisa jocosa, era assim, quando alguém fazia alguma coisa que aquelas pessoas consideravam exagerado, eles cancelavam a pessoa. Uhum. Depois ele começa a ter um uso, né, ele transcende dali e passa a ter esse uso que é pessoas que se expressam de uma maneira equivocada sobre determinados termos. Cancelado. Ele nunca teve, assim, quando você pega, por exemplo, a origem, né? Ele nunca teve a capacidade de fato cancelar as pessoas que ele estava cancelando. Era muito uma tentativa de chamar atenção para equívocos na fala, nos discursos, nas ações, Posicionamento. nos Sim. posicionamentos das pessoas. Mas o seu efeito de cancelamento mesmo, se ele existiu, ele é muito residual, não é um efeito que de fato tem existido. Tem até um texto A pessoa não ficou sem emprego, né? isso. Tem até um texto do Ta-Nehisi Coates, que é discutindo cultura de cancelamento, em que ele faz um diálogo com o Mark Lilla, que é um cara que escreve também sobre cancelamento, e aí ele vai dizer o seguinte: se você pegar quais são as pessoas que foram canceladas, elas são as pessoas que sempre foram canceladas. E aí ele usa como exemplo aquela estratégia que eram os jogadores. Agora eu não sei se era do NFL ou de uma outra liga de esporte dos Estados Unidos, que começaram a ajoelhar na hora do hino norte-americano, Sim, futebol em americano. defesa do Black Lives Matter. Aqueles sujeitos, alguns deles perderam o emprego, nunca mais foram contratados por nenhum outro time de futebol, e eram pessoas negras. Agora, aqueles Sim. indivíduos brancos que estavam cometendo atos que as pessoas diziam para ser cancelados, mantiveram as suas vidas. Então, o que eu entendo do debate do cancelamento é esse, assim, por um lado, é um equívoco você, de novo, misturar a ação com o indivíduo, eu não gosto desse princípio, né? O que a pessoa faz não é o que a pessoa é. Certo. Então, eu posso pedir que ela se responsabilize por um ato sem que isso reflita toda a história daquele indivíduo. Então, de um lado, eu acho que esse é um problema. Do outro, aquelas pessoas que ouvem as críticas, elas precisam refletir sobre a validade das críticas. E a gente, muitas vezes, a gente precisa distinguir entre a forma e o conteúdo.
O conteúdo da crítica pode ser muito justo e a forma como a crítica foi feita pode ser uma forma desonesta. Então, se você separa o joio do trigo e retira dali o conteúdo, faz sentido que aquele conteúdo seja utilizado para você refletir sobre a sua própria posição, né? Nós que vivemos em sociedades organizadas tão desigualmente, obviamente a gente incorre em várias vezes em atos, em posicionamentos que são inadequados e que tem a ver com, sei lá, os nossos posicionamentos de privilégio, o modo, o tipo de interpretação que a gente tem do mundo. Essas são coisas que eu acredito que fazem parte do funcionamento. Eu tendo a entender tudo como parte de um processo. Né? Não é tão radical, tão rígido quanto as pessoas estão dizendo. Mas aí os críticos do cancelamento, que normalmente eles são o quê? As pessoas com acesso privilegiado desde sempre, eles Sim. têm medo de começar a disputar ou dividir esse espaço com outros. E eu acho que também tem um tanto de projeção. Né, que é o medo de que aqueles que foram submetidos passem a ser algozes daqueles que sempre submeteram. Sim, sim. Não, e você mencionou justamente o caso que foi o caso do Thiago Leifert. Ele criticou o cara, falou, ó, não pode misturar política e futebol, porque olha no que dá, o cara foi demitido, sem analisar esse ponto de vista. E quantas pessoas no futebol americano tiveram problemas maiores e como tiveram seus... Então, tipo, o que houve ali de fato, né? E ele foi criticado, ele não foi cancelado, né? Acho que o cancelamento, ele realmente tem outro sentido. Cristiano, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, porque dos textos que eu li sobre você, tem um texto muito bom sobre a sua trajetória escolar, né? E eu tava vendo primeiro você descrevendo a sua atividade acadêmica. Você usou as palavras atípica e caótica. Só que eu queria chegar um pouco antes, né? Você pode discutir, a gente pode conversar sobre isso também, mas antes, esse texto seu sobre a sua trajetória escolar, você usa algumas palavras que eu fiquei pensando. Você descreve sentimento de solidão e de uma falta de acolhimento que percorreu toda a sua trajetória na escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e na faculdade também, nos doutorados, nas outras fases. Mas naquele momento inicial, eu queria saber assim, porque eu acho que chegar na faculdade é uma informação que você recebe na escola, né? A pessoa, você tá na escola, você meio que não sabe que tem aquele período depois, né? E alguém te informa, te fala daquela importância e você vai atrás. Com toda essa solidão que você registra, essa falta de acolhimento, como que essa informação chegou para você? E como que você descreveria essa sua luta para se manter na escola com todos esses problemas? Assim, foi muita força de vontade ou foi alguma força de comunidade? Assim, qual que te manteve firme esse tempo todo? Bom, essa é uma história difícil de contar. Embora eu já tenha Escrito ela algumas vezes. Muito depois das coisas terem passado, assim, né? Acho. Durante o processo, eu sempre preferi não falar dessas coisas, porque, enfim, elas podem ser lidas de uma maneira equivocada, assim, né? Como uma justificativa por, sei lá, falhas, equívocos. Eu tendo a preferir, uma vez que tudo se resolveu, falar a respeito das coisas. Mas eu vejo a minha trajetória, assim, eu acho que ela é atípica, porque eu venho de lugares onde as pessoas não têm muito condições de, né, muitos acessos, assim. Então, no Brasil, a classe social ela é muito determinante para os acessos que você tem, né? E eu venho de uma família muito, muito pobre, assim, não é uma família da pobreza normal. Então, porque eu já contei a história algumas vezes. Então, meu pai era um catador de ferro velhos, minha mãe trabalhava de diarista de vez em quando, nós não tínhamos quase dinheiro nenhum, a gente chegou a passar fome algumas vezes na vida, na infância. Mas é uma conjugação de fatores que é isso, assim, não sou eu individualmente, obviamente não, porque senão seria me colocar numa posição muito diferente, mas é uma conjugação. Assim, meu pai era uma pessoa que tinha um desejo muito grande pela educação. Assim, embora ele, por razões que eu desconheço, né, eu sei que ele foi criado num orfanato a vida toda, não teve família, saiu de lá aos 18 anos, mas ele tinha um desejo pela educação. Mas não tinha estrutura, e aí teve filho muito cedo. Acabou que a situação da vida não permitiu que ele seguisse os caminhos que ele desejou para si. Certo. Enfim, e aí eu me recordo que por volta de 3 anos de idade, eu acho mais ou menos entre 3 e 4 anos, eu aprendi a ler sozinho. Numa desses
essas coisas que acontecem. E assim, eu comecei a ler, comecei a escrever depois, e aí, a partir daquele momento, eu vejo que é uma chave que é muito importante para mim, porque as pessoas do meu entorno começaram a achar que eu era uma criança diferenciada, que eu era mais inteligente, e aí eu fui muito incentivado por ser uma criança com capacidade precoce de aprender. Não sei qual era o nome que as pessoas davam para isso. E aí meu pai, ele se dedicava muito a me ajudar assim, nesse período. E outra coisa que eu lembro de muito marcante também, nesse momento, é que meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, mas antes dele morrer, então a gente morava numa região que era próximo, relativamente próximo, eu não sei dizer direito, mas a gente morava numa região em que dava para caminhar até o FMG, que é onde eu fiz graduação. E aí ele, às vezes no final de semana, me levava ao FMG e me mostrava os prédios e dizia, um dia você vai vir estudar aqui, não sei o que, tipo, ele te informou. Incutiu em mim esse desejo pela educação. Então é uma junção disso, né? Alguém que vê um certo talento, que surge, sabe, sei lá por que razão, e aquela situação. Depois, quando eu fui para a escola, e aí é por isso que é uma sensação de solidão, mas assim, ela não é... Ela é sempre dual, assim, é uma posição... É uma posição antagônica, porque existe muito reconhecimento, mas também existe um processo... Eu sempre falo que é um processo de ser estrangeiro de si mesmo, assim, é uma sensação de ser eternamente estrangeiro. Eu entrei na escola aos 7 anos, talvez seja um dos períodos mais difíceis assim, da nossa vida naquele momento. Até que eu ia para a escola para poder comer, porque tinha merenda, mais do que pelas outras coisas. E chegando na escola, eu achava tudo muito fácil. As coisas que a escola apresentava ali, eu achava os conteúdos todos muito fáceis de aprender. Assim, fui uma criança que fui aprendendo muito rápido a passar pelas coisas da escola. E tive isso sempre. Assim. Então, quando eu estava na... E aí eu fui mudando de escola, né? Porque depois meu pai faleceu, eu mudei para uma outra região, mudei de escola, fui para uma escola estadual, e nessa escola não tinha biblioteca. Ela era uma escola muito carente, assim, tinha muitos períodos de greve. Então eu gostava muito de estudar, e eu me recordo que eu tinha 2 estratégias, assim, que me ajudaram bastante nesse período. Eu tinha uma primeira estratégia, que era... Eu tenho 2 primas, uma prima, Viviane, que é 1 ano mais velha do que eu, Vanessa, que é 2 anos mais velha do que eu. E elas também estudavam escolas públicas, e aí normalmente a gente passava as férias juntos, e aí eu pegava os livros que elas estudavam, do período escolar, que era posterior ao que eu estava, e aí estudava aqueles livros nas férias. Então, quando eu chegava na escola, eu já tinha uma vantagem sobre os outros alunos, porque eu já sabia mais ou menos os conteúdos que iam ser discutidos, como eles iam ser discutidos, assim, direcionado. Também perto da minha casa tinha um SESI, que é uma escola que eu não sei exatamente, mas é como uma escola particular, que é para os industriários, né? E lá tinha uma biblioteca ótima. E aí eu pedi uma vez, eu pedi à bibliotecária se eu podia passar as tardes lá. Então eu estava de manhã, e aí eu perguntei à bibliotecária se eu podia passar as tardes lá, estudando, lendo livros, porque não tinha biblioteca. Então eu fazia mais ou menos isso. Então eu ficava na minha escola, saía, passava a tarde ali. Depois... Mas sempre entendendo, assim, sempre entendia naquele primeiro... Então eu já era ali, naquele momento então eu já era meio estrangeiro, que é isso, assim, eu era uma pessoa muito, dentro da minha classe social, das pessoas com as quais eu convivia, eu era muito atípico. Eu tinha um certo planejamento da vida que era sair dali, que era viver outras coisas, e eu achava que a educação era o caminho que me levaria para ali. Tipo, eu não me perdi muito fazendo outras coisas, não. Mesmo, né, lembro quando eu era comum na minha família e nas pessoas próximas a mim, quando você terminava a 8ª série, você ia trabalhar. Certo. E aí eu me recordo de ter mentido até lá em casa, porque eu me inscrevi num vestibulinho para uma escola técnica. E aí me falaram, não, agora já tem 14 anos, vai trabalhar, vai fazer sua vida, depois de juntar um dinheiro, você faz um curso noturno. E aí me inscrevi nessa escola, passei, inclusive da escola que eu estudei na 8ª série, eu fui a única pessoa que passou nesse negócio. E aí foi muito diferente, assim, porque até a 8ª série era uma coisa meio
todo mundo era meio pobre, todo mundo era meio parecido. E aí essa é uma escola que tinha uma boa parte dos seus alunos era classe média, até mais classe média alta às vezes. E aí foi onde eu comecei a perceber mais essa sensação da solidão, assim, de que as coisas ali, de que eu não, de que as ferramentas que eu tinha até aquele momento, elas não eram muito boas para aquele lugar, porque ali não bastava ser uma pessoa dedicada e inteligente, assim, os alunos vinham com um capital humano, um capital social que era muito diferente do meu, né? Sobretudo no que diz respeito aos acessos a recursos. Fazer um curso técnico de informática, eu não tinha sequer computador. Eu tinha que ter, sei lá, teve uma fase que eu tinha 2 empregos para poder ir para a escola. Então, aquilo meio que exauria muito as minhas forças de várias formas. E foi um período em que eu vivi muito uma experiência de racismo nessa escola. Foi muito marcante, assim, tinha um professor, eu lembro. Você tinha um professor, né? Que contava umas piadas racistas horríveis em sala, e eu pedi para que ele parasse, ele falou, não me importa se você não assistir a aula no momento em que eu estiver contando as piadas. Isso era uma coisa muito... foi muito marcante. E depois, eu lembro que quando eu estava no 2º ano dessa escola, lá eram 4 anos. Quando eu estava, acho que no 2º, assim, mais ou menos na metade do curso, eu fiz porque a minha ideia era, eu ia fazer esse curso, aí eu ia arrumar um trabalho de técnico, e aí eu ia fazer uma faculdade noturna, tipo, uma faculdade privada qualquer, e eu ia pagar essa faculdade privada com o dinheiro que eu... Do trabalho, porque eu achava, vindo de onde eu venho, que você só passa na universidade pública se você era um filhinho de papai, que tivesse estudado numa escola particular muito chique. Então eu tinha... o que de fato é o que era, né, naquele momento. Até hoje um pouco, né? Isso. Então eu fui e fiz um vestibular de treineiro, e na época o vestibular ele tinha 2 etapas, ele tinha uma primeira etapa que era uma etapa objetiva e uma segunda etapa que eram as provas técnicas do curso que você ia fazer. Certo. E eu fiz, e eu passei na primeira etapa, logo de cara. E aí eu falei... De treineiro. E aí eu falei, então esse negócio de vestibular não é tão difícil assim. É meio dá para fazer. E aí reverti um pouco o meu projeto de vida para a universidade. Então, quando chegou na universidade, acho que várias coisas se repetiram, assim, né? A universidade foi um lugar muito bom para mim, eu estou aqui, né? Eu devo muito de tudo que eu sou à universidade, mas também é um lugar que muitas vezes te coloca a parte de onde você vem. Então, essa sensação de não lugar, assim, que já era crescente enquanto eu estava crescendo ali, né, no ensino médio, no ensino fundamental, ela vai ficando ainda maior. Né? Uma parte porque as pessoas do lugar de onde eu vim, elas meio que tinham um senso de que eu era um traidor daquele lugar. Né? Como alguém que, uma vez que você chegou na universidade, sei lá, eu entrei em 2000, era muito como se eu tivesse virado um playboy automaticamente, porque eu tinha entrado na universidade. Eu ainda permaneci morando na região em que eu cresci por 1 ano enquanto eu estava na universidade, mas se tornou muito difícil ficar ali. Né? Assim, as pessoas já não falavam muito comigo, assim, eu já tinha uma interação muito complicada com aquele ambiente. Aí também na própria universidade, as realidades eram muito diferentes da que eu vivi, então eu tinha que também preencher muitos gaps, assim, que eu acho que eu consegui preencher, mas que demandaram muito esforço, assim, gap de aprender uma nova língua, do jeito que você fala, do jeito que você se porta. Assim, existe toda uma coisa, toda uma cultura, que não é exatamente a cultura do currículo, das redes sociais que você estabelece para poder para conseguir emprego, trabalho. Então eu tive que ir me virando muito em aprender todas essas coisas num ritmo de urgência, porque eu também não podia... Era uma coisa de que era uma oportunidade única. Eu teria que... Ainda tinha isso, né? Você não podia desperdiçar de jeito nenhum, nada, né? Não podia errar. Exatamente. Eu não tinha o direito de errar, então eu tinha que fazer tudo muito perfeito, assim. O que causou também muitos problemas com as pessoas da minha turma, porque eu era uma pessoa terrível na turma. Acho que uma das coisas dessa era, eu projetava na universidade um lugar que era assim, eu achava, né, que eu vim daquela escola fodida, não é que eu fosse inteligente, a escola era tão ruim que qualquer pessoa era inteligente. Aí eu fui para o ensino médio e falei, tá, esse negócio aqui também não é lá grandes coisas. E eu falei, quando eu chegar na UFMG e tiverem lá a elite intelectual
Belo Horizontina, aí sim, eu vou sofrer pra caralho. Aí quando eu cheguei, eu falei, mas vocês são muito... Eu não vou repetir aqui o que eu dizia na época. Mas vamos dizer que você se sentiu bem confortável. Falou, caramba, acho que eu sou inteligente mesmo, então. Mas me incomodava o desinteresse das pessoas com o lugar. Me incomodava sei lá, era tudo. Eu achava assim que as pessoas estavam ali de brincadeira. E eu tava falando, gente, eu tenho que, ó, cada minuto da minha vida conta. Interessante, então, interessante. Então, essa posição de estrangeiro. Então, quando eu estou falando da solidão, assim, tem. Porque ela pode dar uma impressão de que eu estou dizendo que eu não fui acolhido nesses espaços. Eu fui muito acolhido. Estou na universidade até hoje, voltei a ser professor como professor, porque eu acho que é um ambiente que permite grande transformação e que a posição que eu ocupo ali ela é muito importante para os jovens negros que estão naquele espaço. Não no sentido de representatividade importa ou de ser um modelo para esses indivíduos, mas é porque eu tenho uma perspectiva de mundo dos lugares de onde eu vim, das coisas que eu fiz, do que eu fiz para estar onde eu estou, que são diferentes de outras perspectivas mais comuns daquele espaço. E que é por isso que, ao dividir essas minhas experiências, essas minhas perspectivas, eu não quero dizer que elas funcionem para essas pessoas. Isso é particular, meu. Eu sei que eu sou 1 em 1 milhão, que a minha experiência não é replicável. Mas, e você é fuçado, né? Você correu muito atrás, né? Porque essa coisa de não tem biblioteca, vou atrás da biblioteca. Isso você tem uma força de iniciativa particular sua que é diferenciada mesmo. Mas que não é, e de novo, que não é replicável, né? E que e eu não gostaria de ter tido, eu não gostaria de ter tido que passar por essas experiências para viver o que eu vivo hoje em dia. Tipo, não acho que esse que é o caminho ideal, né? Sim. O ideal do mundo é que aquelas oportunidades que eu tive que ir cavando para mim, elas fossem permitidas na sociedade por um maior número de pessoas. É para isso que é disso que me interessa. É isso que me interessa discutir no mundo. Certo. E aí, Cristiano, como você relatou, você chegou na universidade em 2000, né? Que era aquele Brasil do FHC, né? O Brasil antes dessa transformação radical social que a gente tem no período do Lula, né? Que vai dar no sistema de cotas lá quase 10 anos depois, né? Que demorou pra caramba. Mas mesmo assim, o acesso à universidade pública muda no período que você já está na universidade pública. E aí são várias transformações, transformação social, transformação das redes, que a gente já discutiu aqui um pouco, mas que você também aborda como ela muda a nossa percepção. Como que você acompanhou essa mudança de dentro? Assim, como que foi para você chegar numa universidade, que era uma coisa, e ver aquilo mudar de dentro? Porque uma coisa que você cita no seu texto é que quando as cotas viraram uma discussão, você era chamado, aí você assim, mas eu sei tanto quanto vocês sobre isso, né? Por que vocês estão me chamando? Eu achei isso realmente, né? Tipo, de cotas, eu sei tanto quanto você sabe se isso é bom ou ruim. Você não tinha essa noção, mas você era chamado. Então, o que significa, né? Você acompanhou isso de dentro. Como que foi acompanhar isso de dentro, assim? Que luta foi essa? É até interessante que hoje eu estava, mais cedo, eu estava numa reunião, um pouco antes da nossa conversa, eu estava numa reunião para uma banca de heteroclassificação aqui da UFMG, de candidatos a um programa de pós-graduação. E aí, o presidente da banca estava falando que, acho que o primeiro ou o segundo texto que apareceu, a UFMG tem um boletim em que professores e técnicos administrativos escrevem nesse boletim semanalmente. E aí, o presidente dessa banca estava me contando que os 2 primeiros textos que aparecem discutindo a importância de ações afirmativas na UFMG era um texto meu e um texto da Nilma Lino Gomes, que era professora da FAI, uma professora muito importante, foi ministra, né, no governo Dilma. Mas então, começou mais ou menos isso. Quando eu entrei na universidade, lá em 2000, era uma universidade muito diferente da que eu vivo hoje enquanto professor. Me recordo, na minha turma, né, que nós éramos 35 alunos, os vestibulares eram muito concorridos, todo o sistema era feito muito para exclusão, né? O vestibular, às vezes, eu lembro, o primeiro vestibular que eu fiz do UFMG era um vestibular que demorava 5 dias. Você tinha que ir todo dia fazer 2 provas. Para quem trabalha, isso é ótimo, né?
depois da segunda. Cada universidade tinha um vestibular diferente, então isso dificultava a vida daquelas pessoas que não tivessem dinheiro. Os custos eram caríssimos. Depois, o próprio curso, o meu curso, eu me graduei em psicologia, era um curso integral. Então, ele era proibitivo para que uma pessoa que fosse da classe trabalhadora ou que precisasse trabalhar pudesse cumprir aqueles horários. Quando eu entrei ali naquele ambiente, nós éramos pouquíssimos negros. Me recordo, na época, os estudos diziam que eram 2% de negros nas universidades públicas brasileiras. E aquilo já era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? Muito da origem do que eu pesquiso teve a ver com aquele momento. Logo depois disso, acho que foi final de 2001, se não me engano, foi quando o debate sobre cotas começou a aparecer. Que teve a Conferência de Durban. Depois dessa conferência, a Assembleia, a LERJ, né, Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, votou unanimemente pela adoção de cotas para negros nas duas universidades estaduais deles, que são a UENF e a UERJ. E aí, a partir dali, aquele diálogo começou a acontecer. Então, me recordo que por volta de 2002, 2003, e era sempre assim, né? As posições eram muito antagônicas, ainda muito contrárias às cotas naquele momento. Os professores em sala falavam muito contrários a isso. Aos próprios alunos, inclusive os alunos negros, porque... E eu entendo isso. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos negros, nós éramos 5 amigos que andávamos frequentemente juntos, assim. Era um amigo que fazia medicina, um outro amigo que fazia enfermagem, acho que alguém da engenharia, eu e uma outra pessoa. Nós andávamos juntos, assim, muito, e os meus amigos, assim, a gente tinha algum debate sobre equidade e tal, eles eram meio contrários àquilo. E eu entendi, assim, ou entendi, não, eu entendo hoje, não sei o que eu entendi na época, mas eu entendi a posição deles da seguinte forma. Chegar à universidade nos custou muito. E aí o entendimento das cotas naquele momento é que aquilo rebaixaria o ensino, que aquelas pessoas não teriam competência. Então as pessoas não iam querer ser lidas como alguém que tinha vindo pelas cotas, porque isso diminuiria o esforço individual que ela teve para chegar naquele ambiente. Então eu imagino que uma parte das pessoas negras que era contrária às cotas estava um pouco nessa chave. E as pessoas brancas, obviamente, todo aquele debate de não é classe, ou não é cor, é classe, todo esse sistema clássico brasileiro do debate. Então, aquele foi... Tanto que acho que o primeiro artigo científico que eu escrevi foi por conta disso. Eu fazia uma disciplina de ética, se não me engano, e o professor era um ferrenho crítico das cotas. E aí eu escrevi um trabalho de final de curso sobre a validade das ações afirmativas, e depois, quando eu estava entrando no mestrado, eu publiquei esse artigo com a minha orientadora. Então, e aí passado isso, né? Então, acho que a partir de 2003, se não me engano, a UNB passa a adotar cotas, outras universidades vão adotando cada uma individualmente, até que 2012, a gente tem uma decisão nacional, né, que é a lei de cotas, e também tem a decisão do STF sobre a sua constitucionalidade. São 2 decisões importantes. E eu me recordo que quando eu comecei a dar aula, ainda muito cedo. Eu fui professor substituto da minha própria turma, inclusive, na graduação. Mas o que mais me recordo é que foi em 2012, mais ou menos quando eu volto dos Estados Unidos, eu passei num concurso para a Federal do Mato Grosso. Eu nunca tinha saído do Sudeste, assim, né? Eu fiz minha formação de graduação, mestrado, doutorado entre o Sudeste e os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui um tempo professor do Cefet, aqui em Minas, e depois passei nesse concurso na Federal do Mato Grosso. Quando eu cheguei na Federal do Mato Grosso, aí foi a minha primeira experiência com a realidade da universidade próxima ao que ela é hoje em dia. Primeiro que Mato Grosso é um estado mais indígena e negro do que Minas Gerais, por exemplo. Então, muitos alunos, eu tinha muitos alunos negros, muitos alunos de experiências de classes baixíssimas, assim, experiências muito próximas àquelas experiências que eu tive quando eu me formei, ou quando eu entrei na universidade. Foi quando eu tive pela primeira vez estudantes indígenas, e foi um lugar que eu aprendi muito, assim. Eu fiquei um ano, um pouco menos de um ano só em Mato Grosso, depois eu passei num outro concurso, mas me marcou muito aquela experiência, assim, porque
mesmo eu sendo a pessoa de onde eu vim, com as experiências que eu tive, eu tinha uma interação com a sala de aula que era muito elitista. Né, passava textos em inglês, uma discussão meio rebuscada, erudita, não sei, enfim, né, você acaba vivendo dentro do ambiente que você está inserido, né, não dá muito para ser diferente. E aí, quando eu cheguei ali, aquelas coisas não funcionavam para aqueles alunos. E eu me recordo dos professores reclamando e falando que aqueles alunos não eram inteligentes, que eles não eram bons o bastante, que eles precisavam de ajuda, mas que era muito... O que eu entendi e passei a entender de lá para cá, assim, é que eles têm muito mais a oferecer à universidade do que a universidade tem a oferecer a eles. Pois é. Só que eles chegam sem saber explicar o que eles têm a oferecer. E como a universidade está tão autocentrada, ela é tão regulada por regras medievais até de funcionamento, que a gente não abre mão do nosso elitismo, do nosso jeito muito rígido de ensinar. Então eu tive que mudar muito o modelo de ensino que eu tinha, a ideia que eu tinha de universidade, para me adequar à experiência desses alunos. Assim, eles foram... Das experiências docentes que eu tive, assim, essa talvez tenha sido a experiência mais transformadora. Porque a partir dali eu virei um professor muito diferente. E aí eu fui para a UFBA depois, a Universidade Federal da Bahia, onde eu fui professor por 2 anos, que também é uma universidade maravilhosa, assim, um debate muito diverso, discutindo coisas muito interessantes, assim, tinha uma vivacidade dali muito grande, e voltei para o FMG num concurso que eu prestei em 2015. Então estou aqui desde 2016. Que legal. E aí o FMG é diferente, ela ainda é mais elitista do que essas outras 2 universidades. Mesmo os alunos negros que nós temos na UFMG, eles não são exatamente não é o mesmo perfil de aluno negro, por exemplo, que eu tive na UFBA, que tinha dificuldade de pagar ônibus, ou o perfil de aluno negro indígena que eu tive na Federal do Mato Grosso. Mas que tem experiências também muito diversas. E quando eu olho, né, eu vou andando pelo campus, e assim, eu às vezes fico emocionado de ver, tipo, a variedade de pessoas que tem no campus em relação ao que era 20 quando anos você atrás. estava lá como... Assim. Então eu acho muito bonito o quanto um período tão relativamente curto de tempo transformou drasticamente a vida universitária. Não transformou para nós docentes. Assim, os docentes continuam muito parecidos com o que eram na época que eu era estudante. Mas talvez um dia a gente mude isso também. Um dia chegue Mas lá. o corpo docente, seja ele graduado na população, ele é muito mais... Ele é incrivelmente mais diverso do que ele era no período que eu estive lá. E aí as conversas, né, os temas de pesquisa, assim, tem um florescimento de coisas. Eu tendo a olhar isso por um lado positivo. Né? Eu vejo colegas que tendem a olhar como fragmentação, autointeresse, de novo, que remete um pouco à discussão anterior que eu estava fazendo sobre aspectos conflitivos. Existe uma urgência nesses meninos. Né? Assim como eu falei lá sobre a minha trajetória, de que eu não podia perder tempo, de que aquela era uma chance que eu não poderia desperdiçar, eles também têm esse senso de que eles têm uma urgência da universidade, que a universidade precisa atender a essa urgência deles, e que essa urgência precisa ser mesmo alteração nos currículos, para que os currículos reflitam os interesses dessas pessoas, das disciplinas, que você repense posições elitistas e antidemocráticas da universidade, mas que muitas vezes esse diálogo é feito de maneira muito conflitiva. Porque, né, as pessoas querem defender sua posição no status quo. Mas eu vejo isso como muito positivo. Assim, eu acho que esse é um motor de transformação da universidade muito grande e que a gente não pode perder de vista a importância disso. Sim. Aí uma coisa que me deixou curioso, quando você falou da experiência no Mato Grosso, você falou que você percebeu que aquele estilo de dar aula, de interagir com o aluno era falho. E você mudou isso. Foi um movimento que os outros professores... Você comentou também, os professores... aqui a turma não pega, né? Você comentou isso. Você conseguiu transformar isso junto com os professores ou você teve que tocar isso sozinho, assim? Como que foi essa parte exatamente? Não sei, como a minha experiência foi muito curta em Mato Grosso, né? Eu fiquei lá por 1 ano só. Não acho que... Eu não sei dizer se houve se isso teve efeito com os outros professores. Entendi. Foi a minha interação mesmo com a turma. Foi o meu entendimento, né, com as turmas que eu dei aula do que eu achava que funcionava para eles. Entendi. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência nos Estados Unidos, porque você relatou da sua realidade e das questões dela. Como que foi ir para lá e lidar com outro universo? Assim, o que tem lá, né? Eu não faço ideia do que tem lá. O que você encontrou por lá?
Sei, eu encontrei. Os Estados Unidos foi uma experiência muito boa para mim. Mas também porque eu já estava numa. Assim, desde que eu entrei na graduação, a minha vida se transformou muito. Então, muitas das experiências de precariedade, de vulnerabilidade que eu reconto na minha história, a partir da graduação, elas não foram muito a realidade. Assim, eu tive muitos acessos privilegiados na universidade. Então, quando eu estava na graduação, eu tinha bolsa de iniciação científica que no período permitia que um estudante se sustentava. Então, R$240 em 2000, devia ser quase 3 salários mínimos. Depois eu tive bons trabalhos, né? Eu me recordo claramente desse meu primeiro trabalho depois da graduação, que eu ganhei, tipo, 1 mês de salário, era mais de 1 ano de trabalho do meu padrasto, e aí era uma coisa muito assustadora, assim, porque eu estava num período, então, eu entender que é um período, assim, eu entro na universidade num período, que é um período FHC, saio no período Lula. Mas, né, termino ali, saio do mestrado por volta de entro no mestrado em 2004 e saio do mestrado em 2006, mas já trabalhando, né? Quando eu estava no mestrado, eu já fui professor de faculdade. Então, eu já, tipo, o meu ethos social já era muito classe média naquele período, assim. Acho até que já era antes, até quando eu era pobre, mas aí juntou o ethos com a condição financeira. Certo. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha ganhado uma bolsa. Tudo começou isso, né? Eu ganhei uma bolsa da Fundação Ford dos Estados Unidos para fazer doutorado. Que era uma bolsa que eu poderia inicialmente fazer doutorado nos Estados Unidos mesmo, ou acabou que muitos brasileiros, né, num programa internacional de bolsa, acabaram optando por ficar aqui. Eu fiquei aqui. Depois eu fui fazer um curso de inglês lá, onde eu fiquei 3, 4 meses. Logo depois, um pouco antes de fazer esse curso, eu ganhei uma outra bolsa da fundação da Comissão Fulbright, que é uma instituição do governo norte-americano que dá bolsas de intercâmbio acadêmicos. E aí fui para São Francisco. E quando eu cheguei lá, tinham várias coisas assim. Os americanos, eles dão um peso muito grande nessa coisa da educação, talvez diferente do Brasil. Então, quando eu chegava nos ambientes e falava que eu era um bolsista Fulbright, isso era uma coisa lida pelas pessoas como algo muito importante. Saquei. E isso facilitava muito a minha interação naquela bolha de acadêmicos internacionais. E acho que chegou minha encomenda. Quer ir lá rapidinho? Quero. Vai lá. Vou só... Voltei. Cris de volta. Só não lembro onde a gente estava na conversa. Chegou meu monitor novo. Olha aí. Que bom. Eu acabei de ler um comentário aqui do cara tentando fazer pegadinha comigo. Ou seja, O quê? Não, o cara escreveu aqui, ó, tipo, pra ler uma palavra, sabe, tipo... Pegadinha, né? Eu li a pegadinha, mas engraçado, né? Primeira live já tem um hater, que coisa. Tá. Agora eu vi ali a palavra, meu Deus. Já começou bem, já começou com hater. Sucesso, né? Sucesso. Acho que o ponto que a gente parou na nossa conversa era justamente uma mudança de assunto, assim. E como a gente já tá batendo 1 hora, que é o tempo que a gente gosta aqui de fazer o podcast, eu até brinco. Pra mim, eu gostaria de fazer conversas mais longas, né? Porque você vai chegando em assuntos mais complexos. Mas eu também sou o editor, então eu também me censuro um pouco para não ir muito longe. E aí, Cris, pra gente acabar, pra encerrar esse momento da conversa, obviamente a gente vai conversar muito mais vezes, eu acho que aí, com as suas futuras pesquisas e as coisas que você anda escrevendo. A gente comentou um pouco justamente das pesquisas, assim, até as coisas que você já publicou, né? Tem um livro seu sobre o Afro-Latinos em Movimentos. Eu queria que você comentasse um pouco dessas coisas que você já publicou. E aí, se você puder comentar, assim, qual que seria o seu próximo interesse aí em pensar, coisas que você está observando. E aí, para não romper a minha tradição de fazer 2 perguntas em uma, como pesquisar e publicar nessa nossa condição atual? Porque a gente falou tanto de transições sociais e transformações sociais e na universidade, a gente vive um novo período de crise, né? Muito grave. Como manter firme nesse momento, assim? Sim.
Bom, sobre as minhas pesquisas, eu acho que é relativamente simples. Embora eu tenha dito, e acho que a gente começou um pouco esse papo por isso, eu vejo a minha experiência como atípica e caótica. E eu acho quero dizer, ela é atípica, bom, porque a minha história é atípica e porque os lugares que eu acessei são atípicos mesmo, e também porque eu mudei muito de áreas no período, né? Fiz coisas que têm a ver com computação, psicologia, sociologia, agora vem cair na ciência política, então eu modifiquei muito os meus interesses disciplinares. Mas do ponto de vista de pesquisa, eu basicamente permaneci dentro de uma tríade, que eu diria, que eu tenho interesse, né, em ativismo, muito teorias de movimentos sociais, eu acho que é a origem de tudo que eu faço. Depois das teorias de movimentos sociais, a interação entre as teorias de movimentos sociais e o Estado, por isso as minhas pesquisas anteriores todas envolvem algum tipo de análise empírica de movimentos sociais que buscam no Estado a luta por formalização da igualdade. Fosse isso com o feminismo negro, movimento de mulheres negras, ou o que eu fiz no doutorado, que deu origem a esse livro, que é o Afro-Latinos em Movimento, que é comparando a ação do movimento negro no Brasil e na Colômbia, e o Estado, que é um trabalho que eu gosto bastante, assim, que deu muitos bons frutos para mim. E um terceiro aspecto é que eu tenho focado muito no debate na interseção entre gênero e raça. E muito residualmente, às vezes, aparecem coisas com sexualidade. Agora mesmo os artigos que eu estou escrevendo, que devem sair esse ano que vem, são artigos avaliando algumas legislações voltadas para a população LGBT. Então, esse foi, assim, no universo que eu diria que vai de uns 10, 12 anos, a minha grande agenda de pesquisa, onde eu trabalhei bastante. E eu acabei optando, não sei se foi uma opção minha, mas o debate sobre representação política, ele foi um debate que começou a aparecer muito nas minhas pesquisas com ativismo, logo depois que eu vim para o UFMG. Essa pesquisa que eu mencionei sobre as diversificações no feminismo negro. E eu tenho me movido agora para estudar a relação entre elites políticas e raça. Então, tem os trabalhos, né? Eu e Luiz Augusto Campos, a gente criou uma área temática de raça, etnicidade e política na Associação Brasileira de Ciência Política, que é a primeira experiência dessa natureza. É um campo bastante lacunar do ponto de vista de pesquisas. Tem as pesquisas do Luiz, tem as pesquisas do Clóvis, que são muito importantes, a do Carlos Machado, agora as minhas. Então, ainda é um campo que precisa de muito esforço para poder seguir adiante, e aí eu tenho investido mais nessa agenda, né, daqui por diante, que é essa agenda voltada para a representação, né, política, tanto para estudar a interação, e aí, para não abandonar um pouco o debate dos movimentos sociais, eu tenho estudado muito a interação entre os movimentos sociais e os partidos, no que diz respeito à questão racial, e estudado a elites políticas e raça na América Latina, usando dados de alguns surveys que a gente tem sobre elite política nas Américas. E sobre a universidade, a gente vive, né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista que a universidade resistiu a muitos ataques nos últimos anos. Né? Quem viveu o período Fernando Henrique Cardoso também passou por experiências da natureza... Não é novidade. Eu não sei se essas experiências eram piores ou melhores que a de agora, porque, óbvio, eu entrei como estudante, né? A experiência do estudante ela é muito diferente da experiência de um professor ou a experiência de um técnico administrativo na universidade. Certo. Mas eu percebo que a população brasileira, ela aspira... Ela tem um desejo de que a universidade pública sirva ao seu propósito, ela tem um desejo de que os seus filhos, de que os seus familiares frequentem a universidade pública. As pessoas entendem a importância da universidade. Assim, eu não acho que nós perdemos a população. E enquanto nós não perdermos a população, a gente ainda tem a universidade. O que nos falta é nos aproximarmos mais da população e mostrar a importância do conhecimento científico, a importância de votar em pessoas que têm interesse em melhorar as condições da universidade, não piorá-las. Eu tendo a acreditar que esse é uma tempestade. Não sei quanto tempo ela vai durar. Pode durar esses 4 anos horríveis que a gente está tendo, pode ser que a gente tenha mais 4 anos horríveis, eu não sei. Mas é possível reverter esse quadro. Eu não acho que ele é irreversível. Assim, mas para ele
Para poder reverter, nós temos que trabalhar com as condições que nós temos hoje em dia, que é pesquisa sem financiamento, que é muito investimento pessoal nosso mesmo na pesquisa, que é busca de parcerias internacionais, também muito apoio entre nós. Né? Acho que no período em que você tem poucos recursos, em que você tem um ataque organizado contra a universidade vindo das elites políticas, ou especialmente de um determinada parcela da elite política, é muito importante que a universidade se una, porque os ataques são múltiplos. Então, se nós também entrarmos numa luta fratricida, aí acaba de vez. Aí ferrou. Sim. Que é os problemas que nós temos vivido, por exemplo, em relação à eleição de reitores, em que aparecem candidatos que não têm interesse com a universidade, que acabam sendo escolhidos pelo presidente. Então, a universidade precisa se unir e pensar um projeto também coletivo de sustentação nesse período de tempestade. Sem isso, a gente não sobrevive. Sim. A gente precisa da população, a gente precisa da própria universidade se defendendo e a gente precisa manter nossas práticas de docência e pesquisa com o nosso esforço pessoal, que é o que nos cabe agora. Você acha que é possível a gente fazer que nem o seu pai fez, te pegar pela mão e levar mais à universidade? Você acha que esse é um dos caminhos para resgatar esse contato da população com a universidade? Quais seriam os caminhos, assim? Eu sou sempre a favor de que a universidade deveria ser aberta à população. Uma das coisas, lembrando agora que você me falou sobre os Estados Unidos, uma das coisas que eu me recordo, especialmente no campus de Berkeley, em que o campus é no meio da cidade. Então, as pessoas podem ir passar, fazer caminhada. Eu acho que a gente no Brasil às vezes tem uma tendência, porque a gente tem um medo de que a universidade, né, vai ser atacada, as pessoas vão roubar as coisas, e a gente vai fechando a universidade murando ela. A universidade, tanto fisicamente, você também fecha ela figurativamente. Eu acho que ela precisa ser um ambiente aberto, ela precisa ter esses ambientes em que a população vá lá, sei lá, aulas abertas, você também precisa ter os eventos de esporte, lazer, cultura, para que as pessoas ocupem aquele espaço o máximo possível e elas possam saber o que acontece ali. Semanas de divulgação científica para as pessoas, em que você traz pessoas para a universidade, existem muitos jeitos de fazer isso. Investir mais em divulgação científica nas redes sociais também, na grande mídia, porque são esses espaços que as pessoas acessam e elas passam a conhecer o que a universidade produz. É isso. Cris, te agradecer pelo papo. Deixa eu só fazer um agradecimento rápido a quem está lá já no nosso Apoia-se. Vou começar a agradecer 3 nomes por... não, deixa eu ler a lista completa. Para que mudar a regra? Quero agradecer ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, ao Eric Malon, ao Augusto Erma, a Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber Monte, Douglas Vieira, eu já li? Douglas Vieira, Davidson Mati, Gabriel Nunes, a Dagmar Abrantes, a Andréa Camurça, o Juan Borborema, a Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismael Santos e a Dalva Brandes. Muito obrigado e recomendação aí para vocês fazer que nem essa turma, chegar lá no nosso Apoia-se, que tá aí, aí embaixo tem o link, que é a forma da gente continuar produzindo aqui podcast e fazendo lives como essa, agora que a gente tá lá no YouTube também. Teve até hater hoje. Então acho que pode ser bem promissor aqui o caminho das nossas lives. Cris, muito obrigado por topar conversar, foi uma conversa ótima, eu queria conversar muito mais com você, tem muito mais assunto. Mas muito obrigado por topar conversar e estrear aqui a nossa live. Muito obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. Então, vamos ver se o que eu falei fez algum sentido, né? Às vezes sou meio confuso no que eu falo. Mas daqui fez total sentido. Vamos ver o que o pessoal fala. Tá bom, obrigado. Valeu, Cris. Um abração. Tchau.